Compartilhar a tela aqui. O nome dela é Camila Pauleto. Ela é orientadora comportamental e familiar. E esse assunto é uma das suas especialidades. Então, ela entende muito bem sobre isso e vai dar um norte aí para vocês, viu? Então, deixa eu chamar a Camila aqui. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Van. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal do Instagram. Eu tô aqui no Instagram, Van. Você já quer compartilhar o convitinho comigo? O que eu tenho que fazer? Mas eu acho que você tem que entrar de novo, para mim poder te convidar. Espera um minutinho. Entrei de novo. Ótimo. Então, vamos lá. Cadê? Achou? Achei. Ah, legal. Aqui. Pronto. Eu não tô me vendo no Instagram porque a minha tela tá escondidinha, mas espero que eu esteja. Tá aguardando. Tá rodando aí? Tá aguardando ali, ó. Instagram. Ô, Instagram, você tá demorando demais. Faça um favor aí de ir logo. Pronto! Ah, eu tô cortada, agora que eu tô vendo. Pera aí. Não tem problema, a gente arruma. Pronto. Agora eu acho que tá certo, né? O que é esse barulho? É o retorno de áudio. Eu diminuí tudinho. Peraí. Não, o meu já tá baixando. Peraí. Um minutinho aí, gente. Aí, arrumamos aqui, estamos centralizadas. Ótimo. Todo mundo vendo? Tá tudo certo aí, gente? Fale para nós como é que tá a imagem, o som. Vamos Será esperar que responderem. eu não tô me vendo? Tá certinho. Vou ficar assim. Ok. O som aqui, tá dizendo que tá, mas então, gente, aqui não tem som. O meu também não tem som. Tem. Peraí. Tá muito eco? Eu vou dar uma aumentadinha aqui na tela. Aí. Pronto? Eu acho, aqui tá tudo certo. No Facebook tá ótimo. No Instagram eu creio que esteja bem também, tá ficando bom, né? Vai ficar bom. Bom, gente, a Camila, se quiser se apresentar, fique à vontade para a gente começar aí nosso tema. Então, a Vanessa falou aí uma profissão nova, né? Aparentemente não é muito divulgada, mas o nome é mais conhecido em inglês, que é counseling, e eu tentei traduzir de uma maneira que todo mundo entendesse, que é orientadora familiar, comportamental e individual também, não é só familiar. E aí, uma das principais ferramentas do meu trabalho é o teste de temperamento, porque através do teste de temperamento eu vou saber como a pessoa se comporta, como ela recebe as informações, como ela reage com as informações e como é a convivência dela com as outras pessoas também. E para que serve o temperamento? Por que é bom você saber qual é o seu temperamento, né? Porque você se conhece melhor e você conhece as pessoas que você convive melhor. E aí nós podemos ter aí todo tipo de trabalho, todo tipo de profissão e várias oportunidades na vida, mas se nós não soubermos como conviver com as pessoas ao nosso redor, nós teremos problemas, e a saúde emocional é algo que hoje vale ouro, né? E o temperamento fala muito sobre isso. Ótimo. Bom, então vamos lá, né? Primeiro falar para a gente o que é exatamente temperamento.
Então, o temperamento, ele faz parte das bases do comportamento humano. Quais são as bases do comportamento humano? É o caráter, a personalidade e o temperamento. O caráter é aquele que você nasce com os 50% dele, mas ao longo dos anos, com a forma que você vai sendo formado no ambiente que você vive e a cultura que você vive também forma o teu caráter, né? Os valores, as crenças, isso tudo forma o teu caráter. A personalidade é o papel que você ocupa na sociedade. A personalidade, então, a Vanessa, ela tem uma revista, então tem dias que ela é uma entrevistadora. Então, aqui a personalidade dela hoje é uma entrevistadora de live no Facebook e no Instagram. Essa é a personalidade, a persona, o personagem. É quando a gente fala personagem, parece pejorativo, né? Mas não, quando desligam as câmeras, ela é a esposa do Fábio, ela é a mãe da Larissa e do Lucas. Então, essa é a personalidade dela dentro da casa dela. Ela é esposa, ela é mãe, né? Vai ter dias que a personalidade dela vai ser dona de casa, vai ter dias que vai ser empresária, e aí ela sai no portão, a personalidade dela é de vizinha, né? Então, são os papéis que a gente ocupa na sociedade. E o temperamento é a maneira como nós reagimos, como nós nos comportamos com as pessoas e com a gente mesmo, né? E com as coisas, como que a gente lida com as coisas que acontecem aí no nosso dia a dia, no nosso convívio, e como a gente lida com os problemas, com as problemáticas da vida. Tá E bom? os tipos de temperamento, Camila? São muitos? Então, os tipos de temperamento, a teoria que eu pratico, que eu estudo e que eu defendo é uma teoria de temperamento baseada em um PhD cristão. Ele é o Danilo Polanco. Então, é assim, a psicologia, ela reconhece 4 temperamentos, mas esse neuropsicólogo, ele defende o estudo dos 5 temperamentos, que eu, ao longo de todos esses anos estudando sobre temperamentos, eu percebi que realmente, se não for esses 5, não fecha a conta. Então, a psicologia, ela reconhece o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E a psicologia cristã defende mais um, que é o supino ou supina, tanto faz, não é feminino ou masculino, não, tá? É a maneira mesmo de falar o nome. Uhum. E aí, você já quer que eu vá desenvolvendo? Vamos lá, vamos primeiro temperamento, é o sanguíneo? Vamos falar do sanguíneo logo, né? Porque os Oh, sanguíneos, beleza. eles querem ouvir logo. Sanguíneos são ansiosos, eles são intensos, eles são alegres, eles são para cima, eles são pessoas populares, eles são pessoas que fazem a diferença no meio, nas rodinhas de amigos, eles são os mais divertidos, eles são os mais piadistas, eles são os que estão sofrendo com esse confinamento. Eles querem sair, eles querem ver gente, eles querem se reunir, eles querem fazer churrasco, eles estão desesperados. Eles estão tentando fazer de um tudo para ver gente. Esses são os sanguíneos. E é assim, todos os temperamentos, não existe temperamento bom e temperamento ruim. Todos os temperamentos, eles têm suas qualidades e seus defeitos. E o interessante é que a gente muito mais percebe os temperamentos através dos defeitos do que através das qualidades, porque as qualidades de alguns temperamentos são parecidas. Então, depois que eu falar do colérico, vocês vão perceber que muitas qualidades do sanguíneo, o colérico também tem, né? Que é o meu caso, comunicativo, expansivo. Então, muitas vezes eu sou confundida com sanguíneo, mas eu não sou nem um pouco sanguínea, eu sou colérica. E aí, mas as qualidades são muito parecidas. Então, a timidez não existe, né? Nem para o sanguíneo, nem para o colérico. Mas eu já vou falar mais para frente de colérico. Agora, nós estamos falando do sanguíneo. E quais são geralmente os defeitos do sanguíneo?
O sanguíneo é uma pessoa, geralmente, que fica chateada quando não é convidada. Todo mundo foi convidado, menos eu. Ele fica... Se ele está num ambiente que está meio deprê, ele também vai ficando deprê. O sanguíneo, ele vai conforme o vento. Então, se você levar ele para uma festa, ele vai dançar, ele vai conversar com todo mundo, aí saiu da festa, se for para um velório, ele vai chorar junto com a viúva, entendeu? Ele vai conforme a Adaptável. viúva. Ele é super adaptável. Se todo mundo estiver falando de, de futebol, ele vai falar de futebol. Se todo mundo estiver falando de política, ele vai falar de política. E muitas vezes ele pode entrar em enrascada também por causa disso. Porque ele quer agradar todo mundo e ele quer ter relacionamento com todo mundo, ele quer puxar papo com todo mundo. E muitas vezes ele pode ser confundido com um entrão, com um intrometido, né? Desagradável, muitas vezes. Outra coisa que o sanguíneo pode ser confundido é que, como ele quer agradar a todo mundo, ele aceita muitos convites ao mesmo tempo e vai ter lugar que ele vai falhar. Né? Então, muitas vezes você marca aí, tem alguns sanguíneos me assistindo aí, né? Que já se manifestaram. Já dá um joinha aqui para falar, olha, sou um deles, já me identifiquei, né? Aceita uns 5 convites ao mesmo tempo. Com alguém ele vai falhar, porque ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou então, sabe o que eu tenho um sanguíneo, eu tenho 2, na verdade, aqui em casa. Tenho um marido e um filho. Sabe o que acontecia muitas vezes no começo do nosso relacionamento? Ele queria fazer muitas coisas no mesmo dia, só que as coisas atrasavam, porque ele achava que dava para fazer tudo. E aí ele marcava uma coisa atrás da outra muito seguidinha, assim, e acabava falhando com alguém, né? E aí ele é tido como irresponsável. Outra coisa que o sanguíneo faz muito é dar umas desculpas muito das vezes farrapadas, porque ele não quer desagradar ninguém. Não é maldade, não é. Ele pode ser visto como muitas vezes, né, mau caráter. O melancólico vai dizer que o sanguíneo é mau caráter, com certeza, porque o melancólico, se ele der a palavra hoje, daqui 10 anos, é a mesma palavra que ele deu hoje. Você pode combinar um negócio com o melancólico, mas já vamos falar mais para frente, né? Então, gente, o sanguíneo é essa pessoa carismática, expansiva. Ah, quero falar também criança sanguínea e profissão de sanguíneo. Criança sanguínea geralmente é diagnosticada com TDAH. O que é isso? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é aquela criança que não para quieta na sala de aula, ele fala com todo mundo, ele sabe da conversa de todo mundo e ele ainda responde o que o professor pergunta. E no dia da prova, muitas vezes ele vai bem, mas ele não deixa ninguém quieto, ele cutuca o amigo, ele enfia o lápis na orelha do outro, ele dá com a régua na cabeça do outro. Então, ele perturba a professora, né? Porque ele é muito ativo. Então, muitas vezes é diagnosticado que ele não consegue prestar atenção em uma coisa só. Ele é muito... O sanguíneo, ele é muito assim. Ele tá conversando com você, daí aconteceu um barulho aqui do lado, ele fala, o que foi? E às vezes você está conversando com uma pessoa. Ligada. Então, ele olha, dá uma. Pro melancólico, ele dá muito trabalho, porque o melancólico ou fleumático, né, que está olhando para a cara dele, aquele que tem, que gosta de qualidade de atenção, ele está olhando para a cara do sanguíneo, e se o sanguíneo distrai, já sobe aquele odinho aqui dentro. Mas eu já vou falar sobre subir odinho em outros temperamentos. Sim. E deixa eu te dizer uma coisa. No final, vamos deixar para falar sobre os relacionamentos dos temperamentos. Tá. Porque aí as pessoas vão se identificando, né? E no final, isso, se perguntando, e no final a gente dá esse norte aí. Ó, tem umas... Deixa eu dar uma lida aqui. O Raspada disse, parabéns, Camila e Vanessa, pelo bate-papo. Sensacional. Um beijo, Raspada. Raspada é o professor de futebol do meu filho há 200 anos. Isso. Conheço também, é uma pessoa muito querida. Michele dizendo que sanguínea é só amor. Ela é sanguínea 2 vezes, a Michele. Mas vamos seguindo. Então, você já falou dos defeitos, das qualidades do sanguíneo. Ótimo. Só faltou eu falar
profissões, das profissões profissões. que o sanguíneo ele se dá muito bem com coisa que tem a ver com comunicação, vendas, tá? Então, tudo que tem a ver com comunicação, vendas, algum tipo de marketing, essas profissões mais atuais, marketing de multinível, então, nossa, sanguíneo é maravilhoso. Marketing digital também, tá? E lembrando também que o temperamento, ele pode ser, ele é combinado geralmente com outros temperamentos. Então, vai ter gente aí que vai se identificar com mais de um temperamento, isso é super normal. Voltando um pouquinho no raspado, eu tenho quase certeza que ele é sanguíneo, mas vamos lá. Logo ele responde. O próximo qual que é, Camila? Próximo, vamos dar uma baixada na bola agora, vamos falar sobre o melancólico. Temperamento mais inteligente. É assim, ó, temperamento que tem energia intelectual muito alta, temperamento muito analítico, criativo, muito, por ser analítico, ele é muito perfeccionista, é muito criterioso, não acredita em quase ninguém, até que se prove o contrário. Quando você fala para o melancólico que você sabe muito de um assunto, enquanto você não provar para ele que você sabe muito daquele assunto, ele não vai nem prestar atenção no que você fala. Então, isso muitas vezes a gente vê como, nossa, que pessoa arrogante. Não, é melancólico, gente. Ele é quietão, ele é na dele, gosta de ficar sozinho. O melancólico, ele só recobra as energias dele ficando sozinho. Sabe, filósofo? Filosofando, ele pensa umas coisas muito loucas na cabeça dele. E ele filosofa bastante, ele pensa, pensa, pensa. Muitas vezes ele projeta, projeta, projeta e não vai à frente com o projeto. Se ele não for combinado com um temperamento que executa, ele só analisa mesmo. Então, o melancólico, ele gosta muito de estudar. E quando ele gosta de um assunto, ele se aprofunda muito naquele assunto. Mas pode ser o assunto mais nada a ver, que só ele goste. Ele vai se aprofunda muito naquele assunto. Que mais? Ele ama a verdade, não suporta a mentira. Não, se uma pessoa pisar na bola com ele, ele não volta a confiar. Se ele aprendeu bastante sobre perdão, ele vai perdoar, mas voltar a confiar não vai voltar a confiar, não. Melancólico, quando ele não é tratado, sobre isso nós vamos falar no final, tá? Quando ele está num nível que ele não é tratado, ele mata a pessoa em terra e aquela pessoa não ressuscita nunca mais. Para ele morreu, esqueceu, acabou. Nem com ódio ele fica, matou mesmo. É aquele temperamento da frieza que as pessoas às vezes podem achar, nossa, como aquela pessoa é fria, né? Como ela não tem sentimento, e na verdade é o temperamento dela, a maneira como ela É o reage. Né? temperamento, exatamente. E combinado com o fleumático, ele é frio mesmo, né? E combinado com o colérico, ele pode ser muito vingativo. Então, tem as combinações que a gente pode falar mais para frente. A criança melancólica, ela brinca muito bem sozinha. Então, tem mãe que leva o filho no psicólogo porque a criança só desenvolve bem brincando sozinha. Não é criança melancólica, deixa ela brincar sozinha. Os bonequinhos dele fala, as bonecas, tudo. Eu sou melancólica, né, no intelecto. Eu costurava para as bonecas, eu brincava sozinha com a Barbie, tudo lá, e o Ken e tal, e construía móveis para eles, e eu gostava de brincar sozinha, de escritorinho, de escolinha, era tudo imaginário. A criança melancólica, ela imagina muito. E as profissões para melancólico? Arquiteto, coisa que tem a ver com TI, né? Sistemas, coisa que tem que analisar muito, analista de sistemas, analista financeiro, todas essas profissões mais pesadas, densas, que tem que analisar muita coisa. Advogados
alguns tipos de advogados também. Melancólico é muito bom advogado, desses que tem que analisar um monte de papelada e investigação, muito bom em tudo isso. Muito O que bom. mais? Já tem pessoas se identificando no melancólico. Qual que é o próximo temperamento? Próximo temperamento, nós vamos dar uma subida de novo, vamos falar do colérico. A gente vai identificar bastante gente famosa colérica porque são polêmicos. O colérico, ele é polêmico por natureza. Ele abriu a boca, ele solta uma polêmica. Ele entra em confusão, ele entra em discussão, ele entra em briga. Colérico é briguento. Colérico é aquele tipo que fala assim: eu dou um boi para entrar numa briga, mas para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Você já ouviu no interior? O povo fala muito isso, né? Então, o colérico geralmente é essa pessoa. Ele é uma pessoa que ele é muito, ele é líder nato, ele é muito objetivo, ele não gosta de mimimi, ele não gosta de sentimentalismo, ele é uma pessoa interessada nos objetivos dele, ele só vai num lugar se ele for ganhar alguma coisa com isso, ele vai fazer amizades, vai conversar com as pessoas, mas nada de papinho bobinho, quais, não. O colérico, ele é direto, reto, ele... Não tem muita paciência? Ele não tem paciência com nada, nem com ninguém. O que ele fala, o que ele determina, gostou, não gostou, problema seu, morre aí que eu não tô nem aí para você. Desse tipo, né? Nós temos um presidente colérico, já falei isso várias vezes, independente eu não defendo ninguém na política, eu não estou nem aí com a política, eu estou aí com as pessoas. Então, nosso presidente é colérico, o Trump é mega colérico, colérico, narcisista, megalomaníaco, e do Trump eu posso falar porque eu não moro lá mesmo. Então, quem é colérico tem essa facilidade para a política, né? Muita facilidade para a política e para a vida militar, muita facilidade para ser policial, para ser coronel do exército, da aeronáutica e tantas outras coisas, sempre no topo, porque o colérico também ele tem facilidade, empresários, CEOs, né, presidentes, geralmente são coléricos porque tem uma facilidade de liderar muitos projetos ao mesmo tempo. Então, para ele consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O colérico é multitarefa. Né? Outro dia, uma amiga minha ela falou: não é possível que você estava prestando atenção no negócio e eu conversando lá do outro lado e você respondeu o que eu estava falando para outra pessoa lá do outro lado. Aí eu falei para ela: eu assisto TV e leio o livro ao mesmo tempo. É perfeccionista também ou não? Oi? É perfeccionista também? Demais, só que ele é um perfeccionista ditador. Ele é rígido, perfeccionista rígido, e ele estressa com a pessoa que não faz do jeito que ele quer. Ele fica doido e ele acha que todo mundo é burro e que só ele é inteligente. Tá vendo aí, gente? Quem que tá se identificando? Engraçado, né? É engraçado. Às vezes eu tenho vergonha. Porque e é muito legal aprender sobre isso, porque aí você começa a identificar as pessoas que você conhece, quem é de cada temperamento. Então, essa é a importância, né? Para aprender a conviver ali com elas. O que mais do colérico? Qual mais característica do colérico? O colérico, vamos falar um pouquinho do colérico no afeto, né? Porque, coitado, quem vê pensa que ele não tem coração, né? O colérico, ele tem demonstrações de amor. Geralmente, quem é colérico no afeto gosta de dar presente, gosta de receber presente. Por quê? O que significa o presente? O poder. Entendeu? Eu te banco, eu te dou isso, eu posso. Então, o colérico, quando ele é mau caráter, ele quer ganhar as pessoas na manipulação. Ele chama as pessoas para a casa dele, não é porque ele gosta de gente na casa dele, porque ele quer mostrar como a casa dele é bonita, grande, quanto de dinheiro ele tem. Isso é tenso. Isso é
Isso é tenso porque aí, mas isso também, assim, quando a pessoa é desse jeito, as pessoas que não entendem isso já acham que a pessoa está ostentando, né? Mas Entra o a colérico no palavra afeto, ostentação. desculpa, eu te interromper. O colérico no afeto, geralmente, ele gosta, ele curte uma ostentação, entendeu? Só que também é mais raro a gente ver colérico no afeto. E quando o colérico no afeto, ele é combinado, por exemplo, vou dar um exemplo que é bonitinho agora, vai? Porque estou metendo muito pau, né? Temos aí mulheres que são coléricas no afeto, mas são fleumáticas e melancólicas em outras áreas. Então, tem uma amiguinha minha aí que estava na live, eu não sei se ela ainda está, mas ela estava assistindo. O que acontece quando a pessoa é colérica? A mulher é uma pessoa doce, mas ela é colérica no afeto. Ela gosta de ganhar presente bom. Você não me vem com coisa da feira, não, que ela não gosta. Ela gosta das coisinhas mais sofisticadas, entendeu? Muito legal. Geralmente é assim. Muito bom. Então, do colérico já falou tudo, né? Se tiver mais dúvida, pode perguntar, tá, Deixa eu gente? ver. A Alguém tem criança, dúvida? Jesus amado, vou dar exemplo de criança colérica. Então, a profissão, já falei várias, né? Tudo que tem a ver com liderança. Criança colérica. Eu era uma criança colérica. Quando eu achava que uma amiguinha estava sendo injusta com a outra, eu ia lá e enforcava. Então, Isso de ruim. a criança colérica, ela bate. Ela pega pelo pescoço, ela chacoalha a outra criança, ela morde, ela quer fazer justiça, entendeu? Não gostei do que você fez com o meu amigo. Pá, vai lá dar um soco no outro. É assim, criança Tomador. colérica. É. A Adriana tá falando assim, que para ela o colérico é o temperamento mais distante do sanguíneo, é isso mesmo? Não, porque as qualidades do colérico são muito parecidas com o do sanguíneo. Por exemplo, o sanguíneo e o colérico são piadistas, o sanguíneo e o colérico são bem-humorados, são energéticos, são impetuosos. Então, por exemplo, a professora faz uma pergunta na sala. Ou é o colérico que vai levantar a mão para responder, ou é o sanguíneo. Não são tímidos, não ficam, por exemplo, a Vanessa não tá, ela é sanguínea fleumática, ela não tá nervosa porque ela tá acostumada a fazer isso, essa entrevista, e eu não tô nervosa porque a colérica aqui sabe muito bem do que tá falando, não tá nem aí se vai derrubar a câmera, não tá ligando. O colérico, ele é muito seguro. O sanguíneo não é seguro, mas como ele quer chamar as pessoas para perto dele, muitas vezes parece que ele é seguro e ele vai e se mete nas coisas, entendeu? Então, as características boas parecem dos dois, mas os defeitos não, tá? Os defeitos são exatamente o oposto. O sanguíneo é amor e o colérico é razão. Colérico não tem como, ele não consegue chegar ao amor, é difícil quebrantar um colérico. Os coléricos também amam, quero deixar muito claro. Mas o colérico não sofre por amor, não. É tipo, o colérico ama o próximo. Acabou esse próximo. Passa para Entendeu? frente. A Cristiane, olha, eu não entendi muito bem o que ela disse aqui. Vamos lá. Eu acho que como eu faço, eu entendi. Fazer, não burro, mas preguiçoso, me identifico. Então, Cris, geralmente você faz uma coisa muito bem feita, não gosta de delegar. Por quê? Porque quando você delega, a pessoa não faz do jeito que você quer. E aí você fica pensando, por que eu fui dar isso na mão dessa pessoa? Porque é um burro, não sabe fazer. Ou então é lerdo. O colérico, ele acha que todo mundo é lerdo e é incapaz. Ele acha que todo mundo é péssimo, viu, bem? Então, é uma autoestima maravilhosa. É bom, né? Autossuficiente também, né? É. É isso aí. Tem uma outra pergunta, mas eu vou deixar para depois, essa daqui. E qual que é o próximo, então? Nós falamos de 3. Agora vamos falar do fleumático.
Fleumático é um temperamento pleno. Ele é um temperamento que ele se dá melhor com todos, é o que se dá melhor com todos os outros temperamentos. O fleumático, ele não atua nos extremos, então ele não fica extremamente feliz nem extremamente triste. Ele é muito ponderado em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, em tudo que ele sente. Ele gosta muito de ouvir. Muitas vezes ele não gosta de expressar a opinião dele, mas ele gosta de ouvir. Ele tem critérios, ele é muito criterioso, ele escolhe os amigos dele pelos critérios que ele julga que sejam bons. Nossa, a luz está oscilando, mas acho que sou eu mexendo. Aqui tá normal. Então, mas ele, assim, o fleumático, ele não despreza ninguém, ele não desfaz de ninguém, ele se dá muito bem. Se ele souber que a pessoa não gosta dele, para ele, tudo bem. E se ele souber que a pessoa gosta muito dele, também para ele, tudo bem. Agora, os defeitos do fleumático, geralmente, por exemplo, uma criança fleumática, ela pode ser diagnosticada com TDA, transtorno de déficit de atenção, como se ele tivesse dificuldade, ou então dislexia, ou então tem um outro, DDA, déficit de atenção mesmo, DDA. Então, criança que tem dificuldade de aprendizado, às vezes é só saber adequar como lidar com aquela criança e como essa criança lidar com o próprio temperamento, porque às vezes é só o temperamento, às vezes a criança é fleumática, só isso. Então, o fleumático, ele é calmo, ele não gosta de briga, ele não gosta de entrar em confusão, ele não gosta de entrar em discussão. Para ele, se tiver muvuca, tudo bem, mas ele prefere pouca gente, né? Multidão, ok, mas ele prefere pouca gente. Outra coisa, ele recobra as energias dele dormindo, ele gosta muito de dormir. Fleumático gosta de dormir. Ele sabe dar uma descansadinha? Tem fleumático que gosta de tirar tipo uns 15, meia hora durante o dia. Isso não é preguiça. Esse temperamento precisa fazer isso. Porque Tipo senão. as pessoas que almoçam e dão aquela descansada depois do almoço. A siesta que tem lá na Europa, né? Aliás, a maioria dos europeus são fleumáticos, viu? Não, tem Existe um gente que estudo. almoçou, sentou, dorme sentado. Precisa disso. Assim. Precisa disso. São pessoas que precisam disso. Que mais? O fleumático, muitas vezes, ele é tido como lento, porque ele demora para responder. A energia intelectual dele é muito boa, ele pensa muito, pensa rápido, mas nem sempre ele externaliza rápido. Então, às vezes, você fala um negócio pro fleumático, dali meia hora ele volta e fala: Ah, sabe aquele negócio que você me falou? Então, assim, assim, assim. Ou então ele demora para rir da piada. Ou então o fleumático é aquele que está dirigindo e ele passa a entrada do negócio e tem que fazer o retorno lá na frente, porque ele deu uma viajada e passou da entrada. Ele é meio. Devagar, né? Isso, ele é mais devagar, mais distraído, mas ele é, por outro lado, é muito focado. O fleumático ele pode ser tido como egoísta, porque quando ele decide começar um projeto, enquanto ele não terminar, ele não para. E outra, ele não age na pressão, ele não se importa que pressione ele, porque ele vai no ritmo dele, independente se o ritmo do outro é acelerado ou não, ele não liga, ele não tá nem aí. Ele é o temperamento mais tô nem aí de todos. Olha só que bacana. Bom, para quem está chegando agora, eu quero lembrar aqui que a live é sobre temperamentos, é para você se identificar sobre a maneira que você reage às pessoas ao seu redor, para você. Não vou falar personalidade, porque ela já explicou o que é personalidade, a diferença da personalidade e do temperamento. Então, depois você volta lá no comecinho da live para entender direitinho essas diferenças. Mas vamos dizer que são características, né?
de cada um, para você ter um melhor convívio aí com as pessoas ao seu redor, tá bom? Lembrando que são tendências e nem todo fleumático é exatamente desse jeito, nem todo colérico é exatamente desse jeito, porque as pessoas são transformadas ao longo da vida, são tratadas e existem os níveis. Então, o temperamento totalmente não tratado, o temperamento que já está sendo tratado, está em tratamento, e o temperamento totalmente tratado. Vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, a gente já falou do colérico, que são pessoas bravas, fortes e tudo mais. Tem o Paulo, da Bíblia, que era perseguidor de cristão e depois ele virou o maior apóstolo de todos os tempos. E tem Hitler. Esses dois são coléricos. Então, para a gente ver os dois extremos, né? Outra coisa que eu queria lembrar, que no meu canal no YouTube, Camila Pauleto Consultoria, eu falo bem mais minuciosamente sobre temperamentos. Tem um vídeo para cada temperamento, tem uma playlist sobre temperamento, tem o temperamento do casal, tem várias coisas sobre temperamento. E semana que vem eu vou gravar mais um vídeo que tem a ver com temperamento, bastante sobre temperamento, um update aí. Vamos lá? Bom, eu coloquei aqui, viu, pessoal, nos comentários o link do YouTube, do canal da Camila, e também o link do Instagram. Então, depois vocês podem estar entrando lá, é só clicar no link que vai direto, tá bom? Vamos lá, próximo. Próximo temperamento e último é o supina. Quem é o supina? Supina é o temperamento servo, o temperamento que faz tudo por todo mundo, o temperamento que ele se doa, ele se dispõe, ele está sempre em busca de fazer pelo outro. Ele gosta, o que dá prazer para ele é ajudar o outro, né? A gente vai falar sobre linguagem de amor logo mais. Geralmente a linguagem de amor do supina é atos de serviço. Ele gosta de fazer pelo outro e ele não cobra do outro. Porém, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de ser reconhecido, ele dá muito valor à lealdade das pessoas, tanto com ele quanto com os outros. Ele é um temperamento que, quando atua nos defeitos, ele é um temperamento mimizento. O que é isso? Ele fica triste com todo mundo porque ele sempre acha que ele fez muito mais e não está sendo reconhecido ou não está recebendo em troca o que ele fez pelo outro. Outra coisa, ele precisa ser elogiado pelo cônjuge, ele precisa ser reconhecido, o cônjuge precisa falar que ama, precisa enaltecer, precisa sempre, porque geralmente supina tem uma autoestima baixa. Precisa ser motivado, né? Precisa ser motivado. Mas é o temperamento mais servo que existe. Ele faz tudo por todo mundo e ele não se sente cansado. É só ele ser reconhecido, pronto, para ele tá valendo. E deixa eu te perguntar uma coisa, nos relacionamentos, vamos falar de relacionamento conjugal, né? Ou namorado, marido e mulher. Quais os temperamentos que mais dão choque? E como é possível equilibrar isso? Por incrível que pareça, os temperamentos que mais dão choque geralmente são os temperamentos que se casam, que é o sanguíneo com o melancólico, o colérico com o fleumático. Então, temos vários casos de sanguíneos coléricos, porque sanguíneo colérico tem muita gente sanguíneo colérico, tá? O Eli é sanguíneo colérico, a Michelle é sanguínea colérica, o Capa é sanguíneo colérico. A gente tá falando de gente que a gente conhece entre si, né? Mas e os cônjuges são melancólicos fleumáticos, geralmente. E isso daí acaba chocando, por quê? Porque o sanguíneo colérico, ele quer fazer tudo no tempo dele, que é já, que é para ontem, e geralmente o melancólico fleumático, ele leva mais tempo para fazer as coisas, ele é mais demorado para tudo, ele é mais calmo para tudo, e aí dá briga. Muitas vezes, quando a mulher é sanguínea colérica e o marido é o melancólico fleumático, ela acha
que o marido não troca o chuveiro, não arruma a torneira e que ele está demorando demais, ela vai lá e faz. E é aí que dá conflito, porque não funciona a mulher fazer o papel do marido, vai dar conflito mesmo. Quando o papel é trocado, aí... Outra coisa que acontece muito, né? Uma coisa que dá, que geralmente dá problema também é quando dois temperamentos calmos se juntam, porque aí um não impulsiona o outro. E aí são temperamentos que geralmente não realizam seus sonhos, não concluem seus objetivos e fica sempre patinando. Mas o que dá conflito e dá briga mesmo é colérico com colérico, sanguíneo com colérico, sanguíneo com melancólico, que são temperamentos que fortes. Por exemplo, o melancólico, apesar do nome, ele é um temperamento muito teimoso, ele é um temperamento muito que muda de humor com muita facilidade. Do nada, ele vira no giraia e você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que você fez e nem o que fizeram, mas a pessoa está virada. E sabe o que é pior? O melancólico e o fleumático, só eles mesmos saem do mau humor deles. Não adianta ninguém tentar animar eles. E aí dá conflito também, porque, por exemplo, a mulher sanguínea, geralmente, ela é muito esforçada, ela quer resolver a situação, ela não quer ficar brigada. Mas se o marido é melancólico, ai, minha filha. Aí é profundo, né? Como que o temperamento interfere na carreira da mulher? Nos negócios? Então, quando as pessoas, a mulher, né? Você perguntou da mulher, né? Da mulher, porque a mulher tem essa dificuldade no mercado, né? Então é importante como interfere o temperamento na vida dela no trabalho. Então, quando a gente sabe antes o que dá mais certo com o nosso temperamento, é muito mais fácil da gente se dar bem. E geralmente, não tem problema nenhum. Se você descobrir o seu temperamento agora, quiser mudar de profissão agora, não tem problema nenhum. Vai ser feliz, muda mesmo, dá uma guinada na sua vida, aproveita essa quarentena, vai pesquisar mais sobre o seu temperamento, o que ele combina, com que profissão ele combina, e de repente você vai descobrir uma coisa que você até pensou quando você era criança, mas você pensou, não, acho que não vai dar certo, acho que eu vou fazer tal ou outra coisa que vai me dar mais dinheiro, só que no final das contas você se frustrou porque aquilo não tinha a ver com o seu temperamento. E então é importante você buscar enquadrar, né, a sua profissão no seu temperamento. Agora, sobre os defeitos dos temperamentos, eu vejo uma coisa muito... Quando eu tinha empresa e tinha 50 funcionários, como que eu via a mulher segundo seus temperamentos? Então, a mulher sanguínea, eu via muito defeito, porque eu achava a mulher sanguínea muito aberta, sabe? Tem profissões que, se você sorrir muito, você vai ser mal interpretada, como se você tivesse com segundas intenções, principalmente com relação se o seu cliente é do sexo oposto. Então, eu via muita dificuldade, porque eu achava a sanguínea simpática além da conta, muitas vezes. Ou então a melancólica, mal-humorada além da conta. Fechada, séria, além da conta. Tem profissão que não dá para você ser fechada, séria, além da conta. Uhum. Ou então a colérica, com dificuldade de obedecer a autoridade. Entendeu? Então, isso daí atrapalha muito. Ou a fleumática, trabalhando com gente que pressionando para entregar as coisas no tempo que as pessoas queriam e ela não conseguia, se enrolava, né? A fleumática, ela pode se enrolar, então não pegue muitas coisas para fazer, foque em uma coisa. Fleumática tem que ser focada.
tá? Para não ter dificuldade. E a supina, vou falar algo sobre a supina que é muito complicado, porque as pessoas geralmente fazem a supina de boba, se aproveitam da supina, colocam ela numa situação, e geralmente é gente que tem temperamento forte, ele gosta de ter um supina para mandar, para se aproveitar, para manipular. Então, a supina tem que tomar muito cuidado onde ela está, porque pessoas manipuladoras podem se aproximar dela e querer se aproveitar disso, e ela vai ser totalmente prejudicada, porque o desgaste emocional, por mais que você faça o que você ama, o desgaste emocional, na hora que ele bate, você não consegue ir para frente. Eu respondi Respondeu. Isso aí, tá vendo, mulheres? Bom, antes, já estamos quase encerrando a live, mas algumas perguntinhas, quem quiser fazer, pode fazer, mas vamos ser rapidinhos aqui. Antes, eu quero falar uma pergunta para você e dar boa noite para a Nice. Beijo, Nice, que ela escreveu aqui para nós. Beijo, Nice. Para Mariusa também, muito querida. Beijo, Mariusa. Linda! E a pergunta é o seguinte, da Luciana: dá para trabalhar o temperamento? É possível mudar o temperamento com o tempo? Mudar, não, mas trabalhar, sim, justamente o que eu ia falar. Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, mas ao longo dos anos eu fui percebendo que tem o temperamento, todos os temperamentos, eles têm os níveis. Então, tem vários níveis, mas eu só vou falar 3, que é o nível cru, né? O nível flat, que é o nível que tá ali em tratamento, e o nível tratado. Então, quando você conhece as suas forças e as suas fraquezas e trabalha nelas com afinco, para que você utilize suas forças a seu favor e para você minimizar as suas fraquezas, você consegue modelar o seu temperamento de uma maneira que certas coisas que te atingiam já não te atingem mais, certas coisas que você fazia e se prejudicava, você já não faz mais. Então, por exemplo, o fleumático, ele tem que se esforçar para cumprir prazo, para fazer todas as tarefas, que nem a dona de casa fleumática, né? Para fazer todas as tarefas é complicado. Geralmente ela se vê ali enrolada, sabe? Né? Então, quando você conhece suas fraquezas, o melancólico, esse negócio, por exemplo, se dependesse de mim, gente, eu estava em quarentena desde o dia que eu nasci até hoje, porque eu ficar na caverna, para mim, é muito fácil. Só que eu tenho que me esforçar, porque eu tenho um convívio social e uma profissão que exige que eu tenha relacionamento com as pessoas. Então, se dependesse de mim, todos os convites eu não aceitava, porque eu ia ficar na minha casa. Mas eu tenho que ter noção o que aquilo vai ser bom para as pessoas e também para a minha profissão e para o que eu desejo alcançar. Então, eu tenho que me esforçar. Então, depende de esforço. É verdade. Por isso a importância de descobrir as características de cada temperamento, para você não cobrar do outro que ele não vai conseguir fazer nunca. Exatamente. Né? Você vai pensar, por exemplo, assim, você convida, no meu caso, eu trabalho com eventos, com comunicação, eu convido muita gente para nos eventos, mas tem pessoas que, antes de eu entender sobre isso, falam, mas por que será que a pessoa não vai, né? Mas depois você vai entendendo, ela não vai mesmo, é o temperamento dela e ponto final. Mas a pessoa que não vai, ela também quer se sentir convidada. Ela quer receber o convite, né? Ela quer receber o convite. Isso eu demorei muito para sacar. Então, de todo jeito, eu sei que ela não vai, mas eu vou convidá-la. Então, isso é importante a gente saber. Principalmente o temperamento supino, ele quer ser convidado. O melancólico, dependendo do convite, ele olha para aquele convite e fala, ai, pelo amor de Deus, por que não me esqueceu? Mas o supino, ele quer ser convidado. E você não vai adivinhar o temperamento de todo mundo, conforme você vai estudando muito sobre temperamento, você já bate o olho, já sabe a característica da pessoa, e aí você vai lidando. Isso te ajuda muito na tua profissão. Porque quando você é vendedor, você vai vender para um colérico,
você não pode mandar nele, você não pode falar para ele, você tem que comprar esse apartamento. Você jamais fale isso com um colérico, porque se você falar você tem que, ele vai falar agora que eu não vou mais fazer mesmo, você não manda em mim. Se você for muito simpático com o melancólico, ele vai desconfiar de você. Se você fizer surpresa para o fleumático, ele vai apagar você da listinha dele. Fleumático não gosta de surpresa, não. Se você for muito seco com sanguíneo, você não vai conquistar o sanguíneo. E faltou algum? Não, eu acho que é bem por aí mesmo. Pessoal do Instagram, se cair aqui é porque já deu 1 hora, então vocês continuam no Facebook, tá bom? Que ainda falta um pouquinho. O link já está aí no comentário aí que já estão colocando, tá bom? Mas isso Exatamente. é muito importante mesmo saber, porque descobrir o temperamento não é só para o convívio, mas no trabalho, no relacionamento, principalmente com a família. Às vezes você vai pensar assim, poxa, mas fulano da família é assim, é assado. Não, você vai entendendo e você evita muitos conflitos no seu dia a dia. Sim. E na parte de vendas é a pura realidade. Você já chega... Eu acho que quando você entende, começa a estudar sobre os temperamentos, você chega no cliente, você deixa ele falar um pouco, conheça primeiro ele, para depois saber que linguagem você trabalhar com ele. Então, isso é uma estratégia muito boa para vendas, eu acho que no modo geral na comunicação, quem se comunica, quem trabalha com as pessoas tem que entender sobre o temperamento para usar isso no seu trabalho e não ser desagradável, não ser aquele vendedor impertinente, né? Não ser... E você vender de uma maneira que ele quer que você apresente o seu produto. Então, é muito interessante isso, é muito bom. Exatamente, exatamente. Porque, olha, não é da mesma forma que você aborda todo mundo. Quando eu não entendia de temperamento, se uma pessoa falasse para mim, se eu perguntasse qual é a sua profissão e a pessoa falasse sou vendedora, eu pensava comigo, chato, Já vai me chato, chatear. já vai ficar me oferecendo as coisas. Eu entrava nas lojas, sabe loja que você entra e a vendedora fica atrás de você? Não suporto. E isso é uma Não. coisa que, olha, vendedoras, aprendam, vendedoras. Aprendam, gente que vende qualquer coisa, não fica em cima do cliente, fica próximo, mas não fica em cima, né? Porque é Dá uma fácil. estudada, né? Dá uma observada. Ó, a Josanice está dizendo o seguinte: Vanessa, estou aqui para ver se aprendo alguma coisa. Ótimo! Se você pegou pela metade, depois você volta à live que você vai aprender muita coisa. E a Fran também está dizendo aqui, ó. Uma pessoa pode ter mais de um temperamento? Oi, Fran, sanguínea! Pode, Fran. Pode ter mais de um temperamento. Ela pode ter 3 temperamentos, porque os temperamentos atuam no intelecto, no controle e no afeto. Muito importante sua pergunta, porque nós não explicamos isso no comecinho. Então, é na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de amar, né? Fran, você é sanguínea 2 vezes e deve ser fleumática no controle. Não tenho certeza, mas deve ser fleumática no controle. A pessoa pode ser uma coisa em cada tópico, tá? Uma coisa no intelecto. Prevalece, né? Sim, sim, tem. Tá. Qual que prevalece? É no controle? É na intelecto ou não? Depende da pessoa, porque, por exemplo, eu vou te dar o seu exemplo. Você, quando você se apresenta para uma pessoa, o que prevalece é a sanguínea, mas na maneira de você lidar com os seus problemas é o fleumático. Quando a pessoa te conhece mais a fundo, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela é melancólica no intelecto, colérica no controle e sanguínea no afeto. Então, ela é super equilibrada nos 3 temperamentos. Dependendo da abordagem, geralmente ela parece mais melancólica, que é o intelecto. Uhum. Eu, por exemplo, eu sou 2 vezes melancólica e 1 vez colérica, só que eu sou colérica no controle. Quando o colérico é no controle, geralmente a pessoa ela é bem colérica mesmo. Então, eu acho que quando a pessoa me conhece, o que prevalece é o colérico. Aí quem pode dizer melhor é você.
É melhor não dizer nada, não. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um teste com mais precisão que a pessoa possa fazer para ela entender de verdade o temperamento dela? Sim, para ela ter certeza, né? Isso. Existe um Existe, teste, é um teste americano. tá? Inclusive, ele foi desenvolvido para ser usado em empresas e depois foi percebido que para aconselhamento também ele era maravilhoso e foi começado a introduzir em aconselhamento. Muito bom. E como que as pessoas podem ter acesso a esse teste? Ó, a live do Insta caiu, tá? Isso. Peraí, As gente. pessoas podem ter acesso a esse teste, pode acessar ou falar comigo no direct do meu Instagram ou no meu canal, ou através de você também pedir o meu contato. Então, tá bom. Então, gente, quem quiser fazer o teste, se conhecer melhor, entra no Instagram da Camila, já deixei o link aqui nos comentários. E o YouTube também tem bastante conteúdo lá legal que você possa estar entrando e se conhecendo mais, porque lá está mais detalhadinho, né? Por cada um. Muito, muito. Agora, um assunto muito importante também que podemos falar e agrega, né, ao temperamento é sobre as linguagens de amor. Você poderia dar uma pincelada aí para nós e aí é para as pessoas que já se identificaram também poder entender um pouquinho a sua linguagem do amor ou do próximo, né, para poder dar essa continuidade aí. Então, existem 5 linguagens do amor e geralmente elas estão conectadas com os temperamentos, mas não é regra, tá? Então, as 5 linguagens do amor são presente, tempo de qualidade, palavra de afirmação, toque físico e atos de serviço. Não tem uma ordem certa de falar isso, e eu vou falando geralmente conforme o temperamento. Geralmente o sanguíneo é toque físico. Geralmente o fleumático é tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? A pessoa, se vier com um bombom para ela vai gostar, claro, mas se você sentar na frente dela e falar, vamos conversar, fala para mim o que está acontecendo. Isso é tempo de qualidade. Geralmente é a linguagem de amor do fleumático. A linguagem de amor do melancólico geralmente é palavra de afirmação. Ele fez um trabalho maravilhoso, você falar que o trabalho que ele fez ficou maravilhoso. Reconhecer, né? Reconhecimento. A do colérico geralmente é presente. Tanto ele dar presente quanto ele receber presente. E É a aquele do. que gosta de ganhar presente do bom, né? Que você falou? Só que tem Eu uma gravei coisa. isso. Quando a linguagem de amor da pessoa é presente, qualquer coisa que você der, ela vai se sentir amada. Pode ser um lápis, pode ser uma flor que você pegou na rua mesmo, tá? O ato de dar, né? De presentear, lembrou de mim. Ele só vai achar que você lembrou dele a partir do momento que você pegou o presente em algum lugar e trouxe para ele. E a linguagem de amor do supina geralmente é atos de serviço. Por que, que não é regra? Porque, por exemplo, eu sou melancólica, colérica. Ah, e outra coisa, é um ranking. Então, tem aquele que vem em primeiro lugar. Então, vou dar o meu exemplo para ficar fácil para todo mundo. Em primeiro lugar, para mim, é ato de serviço, porque comida está incluída em atos de serviço. Minha linguagem de amor é comida e comida está em atos de serviço. Em segundo lugar, é tempo de qualidade. E eu não sou fleumática, ou seja, eu não sou supina nem fleumática. E minha linguagem de amor vem do supino e do fleumático. Segundo lugar, é tempo de qualidade. Terceiro lugar é presente, porém, geralmente o presente, se for comida, melhor ainda. Tudo à base da comida. É. E aí, em quarto, palavra de afirmação. Em quinto, toque físico, porque o melancólico no afeto não gosta de ser tocado. Não curte pegação, não. Por isso a importância de entender a linguagem do amor, de amor, né? Porque tem pessoas que necessita do carinho e ela tá com uma pessoa que não sabe dar o carinho e que na verdade às vezes sabe servir, fazer coisas
para ela, coisas gostosas, gastronomia, ou tudo faz para ela, né? Então é muito importante entender a linguagem de amor de cada um, até nos filhos, né? Como é importante você entender o que cada um. Sim, sim. Os filhos, além do cônjuge, os filhos é importante, a mãe, o pai, o irmão, né? Muito importante. Às vezes o seu marido, ele é super, às vezes a linguagem de amor dele é serviço e ele faz muitas coisas. Só que se a sua linguagem de amor for toque físico e ele não encostar a mão em você, você vai achar que ele não te ama. Você nem vai levar em consideração tudo que ele faz por você o dia inteiro e o pobre coitado tá lá feito um serviçal, porque ele acha que é isso que vai agradar, né? Você vê que como é importante saber, né? Senão não tem reconhecimento de ambos. Aqui o Carlos está dizendo o seguinte: eu nunca descobri ao certo a minha linguagem. Da Adriana é serviço, mas a minha não dá para saber. A Adriana é a esposa do Carlos, viu, gente? Então, a Adriana a Adriana é o seguinte: a linguagem de amor dela é serviço e ela casou com um cara que é 2 vezes supina, ou seja, o serviço é o tempo inteiro. A linguagem de amor que ele dá é serviço, mas a linguagem de amor que ele recebe, eu desconfio que por ser supina 2 vezes, seja palavra de afirmação. Porque o supino, ele gosta de ser reconhecido, entendeu? Então, ele doa serviço, mas ele gosta de ser reconhecido. E por que eu acho que ele nunca descobriu? Porque nunca faltou para ele. Ela elogia muito, ela agradece muito, ela doa essa palavra de afirmação para ele, muito. Entendeu? Então, por isso que é difícil de descobrir. Eu levei muito tempo a descobrir. Eu achava que a minha primeira linguagem era tempo de qualidade. Depois eu fui fui me aprofundando no assunto e percebi que era ato de serviço. E olha só, meu temperamento não tem nada a ver com o dela, e é a mesma linguagem de amor. Você vê que porque pode ser também que, ô Conceição, você chegou tarde, mas dá para você voltar lá e assistir tudo, amor. Tá bom? Isso. E o Carlos está dizendo que entendeu. E uma outra coisa que eu ia falar da linguagem? Não lembro mais, mas... O toque físico, por exemplo. Na maioria, qual é o temperamento que se identifica com toque? Na maioria é sanguíneo, porém, tem homens... lembrei que eu ia falar por causa dessa pergunta. Se você foi criado, por exemplo, um homem melancólico, colérico, ele não é muito de agarramento, né? Mas se ele foi criado por alguém que abraçava bastante, beijava bastante, a linguagem dele pode ser toque físico, porque se ele teve isso, se ele recebeu isso, entendeu? Quando era criança, porque a infância conta muito, a maneira que você foi criado conta muito. Verdade. É isso, eu acho que não temos mais perguntas, temos elogios. Depois você entra lá para ver os elogios, o pessoal está falando parabéns. Alguns falam, acho que sou eu, se identificaram aqui na live. Se quiser mais uma pergunta, eu acho que, deixa eu ver. Sempre mesmo elogio. A Adriana. Obrigada pela participação, obrigada pela presença de todos vocês aqui na live. Creio que pessoas que não escreveram, que estão entendendo, e vai, eu acho que vai entrando devagarinho aí no cérebro, né? Vai. E as pessoas que vão assistir depois, se quiserem fazer o teste de temperamento, fale comigo ou entre nos links da Camila que eu deixei aqui nos comentários para vocês poderem ter acesso e ela poder dar essa assessoria aí para vocês, tá bom? Sim. Tem mais alguma coisa para complementar dos temperamentos ou da linguagem? Acredito que não, mas o meu canal no YouTube está lá disponível. Quem quiser fazer pergunta, ou conforme for assistindo os vídeos também fazer pergunta, pode ficar à vontade. Eu procuro responder rápido. Quando eu não consigo enxergar a pergunta, que eu não respondo, porque eu recebo a pergunta e respondo bem rápido. E muito obrigada pelo convite. Espero que tenha ajudado muita gente, porque a gente está aqui nesse mundo para ajudar as pessoas a
se autoconhecerem e se melhorarem, Sim. né? Esse é o objetivo, né? Levar conhecimento, informação, transparência, coisas Sim, realmente que seja de grande valia na vida do próximo, né? E esse sim, assunto é um assunto, assim, realmente muito, muito importante. Eu creio verdade. que essa live, como vai ficar gravada, vai falar com muita gente ainda. Então, eu Tomara. espero que vocês evoluam, né? E vão se melhorando devagarinho aí, conforme vai se identificando. E com certeza vocês vão ver os grandes benefícios no dia a dia de vocês, porque é realmente transformador quando você entende o seu temperamento e quando você começa a identificar das pessoas que convivem com você e quem trabalha, principalmente no trabalho, para o trabalho dar mais certo. Porque às vezes as pessoas, os trabalhos começam a dar errado, mas é por conta de posicionamento, de comportamento, de conduta, de não saber a hora certa de parar, de esperar. Então, eu insisto em falar do trabalho porque eu converso com muitas mulheres e muitas mulheres, eu entendendo o temperamento, eu vejo que realmente elas não têm noção. Às vezes é por É, isso que não consegue chegar onde precisa chegar. É por conta desse comportamento, dessa posição no mercado, né? E o temperamento vai ajudar, eu acho que 100%. Não é nem com certeza. 99%. 100%, porque você começa a ter uma inteligência melhor na tua comunicação, né? Isso é importante. Marilza está É, parabenizando aqui, um monte de palminhas. Obrigada, viu, todas vocês, obrigada, gente. por estar aqui com a gente. Compartilha essa live com as suas amigas, com os amigos, com as famílias. Sim. Manda a live para aqueles que você não tem coragem de falar, né, Camila? Isso! Não manda em diretinha, Gente, não, manda live. isso. Compartilha, olha que legal, olha para você se conhecer e assim a gente vai ajudando o próximo, vai ajudando as pessoas e vai chegando aí no maior número de pessoas para que a gente possa realmente ser útil. Eu falo que aqui nós temos que ser um canal de bênção para que muitos possam ser beneficiados com todas as coisas boas que a gente vem trazendo. Sim, todos sejamos transformados. Verdade. Camila, obrigada mais uma vez pela disposição, Obrigada a você. por compartilhar com a gente um pouquinho do seu rico conhecimento aí, que eu sei É que um você é prazer. na área. E pena que a gente tem que encerrar, porque o assunto é tão gostoso, tão produtivo, né? Tanta coisa dá para a gente tirar daí para aprender. Mas vamos deixar para uma próxima live a gente trazer os temperamentos, talvez, na carreira das pessoas, que é legal, Legal, né? legal. Vamos falar com bastante empreendedoras, comerciantes, empresários, então é legal um tema também voltado para negócios, porque aqui a gente Sim, falou de um modo geral, né? Então a gente pode também pensar em falar no modo comercial, realmente para que as pessoas consigam se entender melhor nas empresas. com certeza. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Vã. Um beijo para você, para o Fábio e para as crianças. Obrigada. Deus abençoe sua noite, sua semana. Tchau. Deus E abençoe, gente. gente, encerrando mais uma live maravilhosa, cheia de conteúdo, né? Que gostoso, né? Fala